Olá, bom dia a todos e todas que nos assistem nesta manhã de domingo. É um prazer imenso estar aqui com vocês e poder compartilhar o estudo da Palavra de Deus. Eu sou o pastor Irênio Silveira Chaves e este é o programa de estudo bíblico à distância da Igreja Batista da Orla Oceânica. Você é o nosso convidado, a nossa convidada especial para aprender um pouco mais com a palavra de Deus junto com a gente. Sim, porque também nós estamos aprendendo, nós estamos construindo conhecimento e estamos ampliando a nossa rede de saberes. E espero que isso esteja fazendo muito bem para todos que nos acompanham, para todas que nos acompanham em nossa jornada. Essa é a forma que a nossa igreja encontrou para que a gente pudesse estudar a Bíblia. Foi um resultado, é como se fosse um produto do que a gente viveu naquela época da pandemia. A gente precisava estudar a Bíblia, precisava se encontrar, precisava fazer algo para crescer. E nós encontramos essa forma de estudarmos juntos, através deste canal do YouTube e através das apostilas que produzimos para a leitura dos irmãos e irmãs. É um material gratuito, um material acessível, um material de fácil compreensão, de fácil leitura e de fácil assimilação, e muito aplicado à realidade que vivemos. Esse estudo ele tem encontrado muita recepção nos, nas pessoas, nos grupos, nas igrejas onde ele tem sido aplicado. E eu espero que a gente continue assim por algum tempo, abençoando vidas, ampliando o conhecimento da palavra de Deus. A Bíblia acusa isso, né, de que o povo erra, o povo está cometendo erros exatamente por falta de conhecimento. E nós temos que nos juntar a uma rede de pessoas que é capaz de produzir um conteúdo mais adequado, mais profundo, mais realista, mais ligado às nossas necessidades, mais ligado aos propósitos de Deus, do que a grande maioria que a gente vem acompanhando aí através dos muitos vídeos de mensagens, de música, de louvor e de conversas que, na verdade, são instrumentos alienantes, se vocês me permitem dizer assim. Um dia a gente pode conversar sobre isso, mas para nós é muito constrangedor saber que a maioria das pessoas consome esse tipo de produção, esse tipo de produto que nos distancia cada vez mais de Deus. Então vem com a gente vai seguir a nossa jornada de pegar a Escritura, de fazer um mergulho exegético, um mergulho expositivo da palavra de Deus voltada para a nossa realidade do dia a dia. Bom, nós estamos estudando o livro do profeta Miqueias e nós vamos encerrar hoje essa sequência de estudos bíblicos no livro do profeta Miqueias. Se você perdeu as aulas anteriores, não fique triste, elas estão gravadas, salvas aqui no nosso canal do YouTube, numa playlist. É só você dar uma olhadinha no nosso canal e você logo vai acessar. Não baixei ainda a apostila. Qual é o material que vocês usam? Tem uma apostila gratuita, ela está disponível em nosso blog. Você pode acessar o blog aqui embaixo na descrição do vídeo. Eu coloquei também no chat de quem nos acompanha ao vivo para que possa acessar gratuitamente, imediatamente, e poder baixar e estudar. Tem uma lista lá na página de estudos, tem uma lista de outras apostilas, de videoaulas, você pode também explorar com o tempo que você tiver. Esse material, ele é gratuito, está disponibilizado
para que você possa usar em sua igreja, para que você possa usar em um grupo de estudo, para que você possa estudar sozinho, para que você possa guardar, para que você possa imprimir. Enfim, esse material é para abençoar mesmo. Que Deus possa fazer multiplicar graça sobre nós através do conhecimento das Escrituras. Bom, sem mais demoras, nós vamos passar a nossa apresentação para a nossa aula de hoje. Nós estamos seguindo a sequência a respeito do profeta Miqueias, estudos do profeta Miqueias, a mensagem de vida para hoje. Nós entendemos que o profeta é usado por Deus para trazer uma palavra de vida para uma sociedade na sua época que estava marcada pela desigualdade social, pelas injustiças sociais, pela exploração, pela falta de liberdade. E agora nós estamos vendo que isso tudo tem um propósito, tudo isso chegou a um clímax, a um ponto de convergência que é a função profética. A função profética não é ficar falando dos erros, dos problemas e acusando. A função profética, ela é de apontar caminhos, de renovar esperança, de dizer para as pessoas que Deus tem um propósito maior em meio àquilo que nos faz sofrer, em meio aos nossos pecados, em meio aos nossos equívocos, aos nossos distanciamentos, inclusive. Por isso que o tema da aula de hoje é compaixão para com o mundo ferido. Perdão. Compaixão para o mundo ferido. O texto que eu queria deixar é esse, que é um dos mais profundos das Escrituras. O primeiro sermão que eu preguei, um dos primeiros sermões que eu preguei na minha formação teológica, ainda no seminário, foi esse. Foram 2 versículos que eu guardo na minha vida, para a minha vida toda. Um é lá de 2 Pedro e o outro é esse, Miqueias capítulo 6, verso 8, que diz assim: Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, e ames a benignidade, e andes humildemente com teu Deus. É isso que Deus pede da gente. Deus não está pedindo, meu irmão, minha irmã, Deus não está pedindo o seu sacrifício, Deus não está pedindo o seu louvor, Deus não está pedindo a sua religiosidade, Deus não está pedindo o seu dinheiro, Deus está pedindo que você seja uma pessoa bondosa. É isso que ele declara para você o que é bom para você, o que é bom para a humanidade. O Senhor pede que todos nós pratiquemos a justiça, amemos a benignidade e andemos humildemente com o nosso Deus. É isso que é servir ao Senhor, é isso que é ser gente boa no mundo em que nós vivemos. E é disso que vamos falar hoje. Então fique com a gente, porque a compaixão de Deus para o mundo é fazer com que as pessoas superem sua própria maldade, os empecilhos que impedem que ela seja uma pessoa assim, justa, bondosa, benigna, humilde. O que está impedindo você de ser assim? É isso que nós vamos verificar na nossa aula de hoje. Fica com a gente até o final, meu querido, minha querida. Vai ser bênção para todos nós. A aula de hoje vai se basear no seguinte texto. Miqueias, capítulo 6, versículo 1, até o capítulo 7, versículo 20, que é o final do livro. Se você quiser acompanhar pela sua Bíblia, você pode fazer isso. E vai ser até muito legal para que você compare a versão que nós utilizamos aqui com a versão que você tem em suas mãos. Será muito importante, inclusive, que você faça isso. Faça esse cotejamento daquilo que falamos aqui e daquilo que você descobre nas Escrituras.
Bom, para a gente já entender o que é que a profecia de Miqueias estava fazendo, era um chamado para que o povo, para que as pessoas, para que as autoridades da época repensassem o seu relacionamento com Deus. A maneira como estavam sendo seguidores do Senhor soberano, do Elohim, do Javé, que eles professavam como o seu Deus. E era preciso que estas pessoas também tivessem a consciência de que era necessário mudar de atitude no mundo em que eles viviam. E essa maneira de chamar vale para nós hoje. Deus está nos interpelando o tempo todo para repensarmos a maneira como seguimos a Cristo, como nos professamos como cristãos no mundo, como que realizamos a nossa fé no mundo. Como que nós expressamos isso para o nosso contexto em que vivemos, no nosso tempo, para com o nosso próximo e até para com a gente mesmo. Porque tem muita gente se enganando, fazendo coisas para parecer que é religioso para si mesmo, para se auto-justificar. E o que a palavra profética realiza aqui no livro do profeta Miqueias é fazer um chamado para a gente repensar isso. Será que está legal isso? Tá bom você fazer isso? Miqueias capítulo 6, verso 2. Ouvi, montes, a demanda do Senhor, e vós, fortes, fundamentos da terra, porque o Senhor tem uma demanda com o seu povo, e com Israel entrará em juízo. Deus tem uma interpelação para a gente. A demanda de Deus é perguntar para a gente: tá legal isso aí, gente? Vocês acham que vale a pena você, como crente, defender as ideias que você está defendendo, estar ao lado do tipo de gente que você está ao lado? Você tem certeza que é isso mesmo que você tem que fazer como um servo de Deus, comprometido com a justiça, com o direito, com a dignidade das pessoas? É isso mesmo que tem que acontecer? É isso que Deus nos interpela também nos dias de hoje. A mensagem de Miqueias, ela vem de encontro a essa interpelação divina nos dias atuais. E o critério usado pelo profeta era tentar compreender a situação do mundo e as condições concretas de existência naquele tempo para tratar de temas pertinentes à fé. Talvez você não tenha ainda se dado conta disso. A fé não está distante dos problemas humanos, dos problemas que afligem o mundo. Questões como justiça social, fidelidade do povo e tudo isso que afeta a vida da sociedade tem a ver com a maneira como nós entendemos a nossa função, o nosso papel, como nós esperamos o cuidado divino sobre nós. Você acha mesmo que Deus tem que cuidar de pessoas que cometem injustiça, pessoas que exploram, pessoas que praticam a maldade, que estão ao lado dos perversos? Você acha mesmo que Deus tem que cuidar de gente assim? Bom, Deus cuida de todo mundo, Deus nunca deixa de cuidar da gente. Deus sempre derrama o seu sol, como disse Jesus, sobre justos e injustos. Sempre ele abre o seu sol, ele manda os raios solares abençoadores sobre bons e maus. Então, em meio às muitas feridas que acometem ao mundo, as perversões que afligem o mundo, que provocam sofrimento, Deus, então, vai dizer: olha, apesar de vocês, eu estou cuidando de cada um com amor.
E o profeta faz questão de apontar como que Deus manifesta o seu cuidado amoroso pelas pessoas, mesmo aquelas que estão envolvidas em pecado, mesmo aquelas que praticam a maldade, mesmo os mais violentos, mesmo os mais injustos, mesmo os desonestos. Deus está demonstrando o seu cuidado e ele não cessou de cuidar do seu povo. Vamos ver quais são as evidências do cuidado divino com o mundo ferido. Primeiro, Deus está trabalhando pela libertação. E o profeta lembra o que aconteceu no passado. Tal como aconteceu no Êxodo, Deus continua trazendo libertação para o povo, dos seus inimigos, dos seus problemas mais emergentes, sustentando, trazendo água, trazendo alimento, mandando maná, protegendo de dia com a nuvem, protegendo à noite com a claridade. Enfim, Deus está cuidando do seu povo. Miqueias 6,4 diz: pois te fiz subir da terra do Egito e da casa da servidão, te remi, e enviei adiante de ti a Moisés, Arão e Miriam. Eu estou cuidando, e a maneira de eu cuidar é colocar gente que é capaz de dar direção à vida do povo de Deus. O profeta Miqueias era um deles. E, em segundo lugar, nós temos a promessa da fidelidade divina, de que Deus não trai a si mesmo. Ele não deixa de ser fiel. É a promessa. Ele prometeu que seria fiel em qualquer circunstância. E ele lembra do episódio de Balaão, em que Balaão estava ali tentando fazer algo que desagradava a Deus. Povo meu, lembra-te agora do que consultou Balaque, rei de Moabe, e o que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, e do que aconteceu desde Sitim até Gilgal, para que conheças as justiças do Senhor. É isso, Deus não está passando a mão por cima da gente. Quando a gente fala que Deus está cuidando de nós, ele não está dizendo, tadinho, coitado, está sofrendo porque errou. Vem cá que eu vou resolver teu problema. Não, ele não está sendo assim. Ele está dizendo, eu estou cuidando, porque vocês precisam conhecer de perto a minha justiça, a minha misericórdia, o meu amor por vocês. E muitas vezes Deus permite que a gente seja entregue às consequências do nosso erro. Muitas vezes não, é sempre. Você fez alguma coisa, vai ter consequência. E Deus permite que essas consequências aconteçam para que a gente aprenda o que é misericórdia, o que é justiça, o que é graça, o que é perdão, o que é amor compassivo, o que é fazer com que a vontade dele aconteça na nossa vida. Então, como resposta a esse cuidado amoroso de Deus que está sendo demonstrado, o Senhor está trabalhando pela libertação do seu povo, o Senhor está sendo fiel às suas promessas. O que acontece? O que as pessoas podem fazer diante do cuidado divino? O que eu e você podemos fazer diante do cuidado divino? Então, uma resposta imediata e formal apontaria para a gente fazer uma espécie de um sacrifício pessoal, um culto de penitência, da gente dizer, Senhor, pecamos aqui, agora queremos nos arrepender. Olha, agradecemos, Senhor, pela tua bondade, pela libertação, pela tua fidelidade. É uma saída, né? Pode ser. A gente precisa reconhecer, sim, não é? Talvez a penitência seja um exagero a gente falar aqui, mas tem que abrir mão de alguma coisa mesmo. A gente tem que fazer algumas renúncias. Não dá para a gente querer, não é, as bênçãos divinas e permanecer do mesmo jeito. Não tem como, meu irmão, minha irmã. Você quer ser abençoado por Deus? Alguma coisa tem que acontecer. Você quer que
que o cuidado divino se realize na sua vida de forma efetiva, tem a contrapartida, sim. E isso precisa acontecer na nossa vida também. Miqueias 6,6 diz assim: com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei diante do Deus Altíssimo? O que é que eu vou fazer diante dessa bondade divina, diante desse cuidado amoroso? O que é que eu posso fazer? Você já se perguntou isso? Deus está cuidando de você, meu irmão. Minha irmã, Deus está cuidando de você. E aí, o que é que você faz? O que é que eu vou fazer? De que maneira eu vou me apresentar diante desse Deus cuidador, amoroso, zeloso, fiel? Embora essas atitudes de penitência, de gratidão, de louvor e adoração e tal, sejam atitudes louváveis, que até sejam necessárias, elas não correspondem ao que Deus espera daqueles que constituem seu povo. Entendeu, meu irmão? Deus não quer tua penitência. Deus não quer o teu louvor. Deus não quer nem tuas ofertas. Sabe o que é que Deus quer? Deus quer que aqueles que recebem sua justiça reconheçam que essa justiça divina é necessária para o mundo em que vivemos. O que Deus requer daqueles que recebem sua justiça é uma resposta de cuidado para com o mundo em que vivemos. Ah, você recebeu o cuidado divino, o amor divino, o perdão, o acolhimento. Então, meu irmão, minha irmã, faça isso pelo mundo. Seja justo com as pessoas. Defenda o direito dos mais frágeis. Se posicione a favor dos mais vulneráveis. Cooperem em favor dos mais pobres. É isso. Se Deus está cuidando de você, se você percebe esse Deus amoroso e cuidador, o que precisa acontecer é uma resposta da gente em relação àqueles que sofrem. Quais são as atitudes do cuidado que nós podemos fazer que são apontadas pelo profeta? Em primeiro lugar, justiça. Nós precisamos praticar justiça. Benignidade. Precisamos fazer o bem sempre, sermos benignos, estarmos sempre ao lado do bem, nunca ao lado do mal, do malfeitor. E humildade, saber que nós servimos a um Senhor, que não é a nossa mentalidade, embora sejamos livres para fazer escolhas, que vai ser o fator determinante. É a vontade de Deus. E reconhecer que Deus tem uma vontade soberana é um exercício de humildade tremendo para o ser humano. Miqueias 6,8 diz que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a benignidade e andes humildemente com o teu Deus. É isso que Deus requer da gente. Diante do cuidado divino, só resta para a gente sermos justos, benignos e humildes. Bom, não era isso que se via em Israel. E pode ser até que não se veja aí entre os cristãos dos dias atuais, entre os religiosos dos dias atuais, daqueles que se arvoram como conservadores, defensores da sã doutrina. Não, meu irmão, não se vê mais isso, não. Pessoas justas, honestas e benignas é uma raridade nos dias atuais, não é mesmo? Você concorda comigo? Você pode colocar aí nos comentários se você discordar, não tem problema nenhum. Mas se você concorda, coloca aí também. Nós vivemos num mundo de tantas injustiças e a gente precisa encontrar nos cristãos, pelo menos, um respiro, um alívio, um sinal de esperança. E Israel não se via também isso, não se via isso. Miqueias apresenta um quadro de desolação social. Dois problemas afetavam diretamente a vida social que estavam completamente distantes do ideal divino. O que acontecia em Israel
que demonstrava que havia um distanciamento do propósito divino para a vida sociedade. Por isso, o clamor é dirigido à cidade. A vida urbana comporta dificuldades e problemas que interpelam as pessoas a respeito dos valores éticos que envolvem a vida comum. Diz a palavra de Deus: a voz do Senhor está clamando à cidade. É sensato temer o teu nome. Ouçam, tribo de Judá e assembleia da cidade. Não há na casa do ímpio o tesouro da impiedade e a medida falsificada que é maldita? Está acontecendo isso, meu irmão, minha irmã. As pessoas estão praticando injustiça na vida urbana, na cidade. As cidades se tornaram lugares desagradáveis de se viver. A cidade, que é o espaço da gente viver como seres humanos de maneira digna, está sendo infestada de situações que degradam a vida humana, que entristecem a relação entre as pessoas, onde a desigualdade acontece, onde os efeitos da injustiça logo se aparecem. O primeiro desses efeitos é a falta de justiça. A gente não vê a justiça acontecer na vida da cidade. É possível se ver atos de injustiça em todas as esferas da vida. Todas as esferas estão sofrendo os efeitos da falta de justiça. Diz a palavra de Deus assim: porque os seus ricos estão cheios de violência e os seus habitantes falam mentiras e a sua língua é enganosa na sua boca. Isso não está acontecendo aí perto de você, não? Os ricos se arvorando em tirar direitos dos mais pobres. Por que você acha que existe desemprego? Por que você acha que existe preço alto dos produtos no mercado? Por que você acha que a gente paga mais caro lá na quitanda para comprarmos as nossas frutas, legumes e verduras? Tudo isso, meu irmão, é fruto de pessoas que controlam os meios de produção para poder se enriquecerem cada vez mais. Não há nada mais violento do que utilizar da estrutura do mercado, da sociedade, das estruturas sociais, do trabalho, para poder explorar e se enriquecer. Isso é de uma violência tremenda. O profeta não tinha medo de dizer isso. E nem por isso poderemos dizer que ele era um comunista, porque é isso que dizem. Hoje, se você defende o direito do mais pobre, se você aponta os caminhos da exploração, logo você é acusado de pertencer a uma ideologia da qual eles condenam. Mas aqui a palavra de Deus não está ao lado de nenhuma ideologia. Ela está dizendo com todas as letras que a violência consiste basicamente na exploração dos mais vulneráveis. Mas não só isso, há todo um conjunto de farsa, de desinformação, de ofensa e até mesmo de discriminação e preconceito através dos discursos que são produzidos na cidade, exatamente para destituir os mais vulneráveis dos seus direitos. Então, quando o profeta diz, os seus habitantes falam mentiras e a sua língua é enganosa. O segundo problema é a falta de confiança. Eu botei aqui confiabilidade, porque é exatamente essa prática, né, de confiar uns nos outros, que envolve a corrupção, que envolve a nossa honestidade do dia a dia. E essa falta de confiança, que eu não vou falar aqui a palavra corrupção somente, porque ela pode ser atravessada por um viés ideológico de você achar que a corrupção só existe num lado, só existe num setor, só existe num segmento.
Mas não, meu irmão, a corrupção está do todo lado. Está desde o momento em que a gente atravessa o sinal vermelho até as grandes ações de corrupção das estruturas empresariais que compram direitos, que fraudam pagamentos de tributos, que acabam, inclusive, deixando de cumprir com suas leis. A corrupção ela é sistêmica, é endêmica por causa disso, porque ela está em todos os setores. E é uma hipocrisia você acusar um e não reparar o erro do outro. Ou melhor, não reparar até o seu próprio erro, de achar que você é certinho, santo e bom, errado é o outro. Então, essa falta de honestidade era, naquela época, sistêmica e estrutural, como é nos dias atuais. Miqueias 7:2 Já pereceu da terra o homem piedoso, e não há entre os homens um que seja justo. Todos armam ciladas para sangue. Cada um caça o seu irmão com a rede. A ideia era exatamente essa, enredar os outros, criar formas de tirar proveito, de se beneficiar do direito do outro. A metáfora usada para descrever esses dois problemas, que é o crescimento da injustiça e o crescimento da corrupção ou da falta de confiança ou da desonestidade, a metáfora usada é a da balança enganosa ou a balança desonesta. Uma metáfora interessante. Poderei eu inocentar balanças desonestas e uma bolsa com pesos adulterados? Essa palavra é importante, porque tem a ver com a maneira como nós tratamos os nossos negócios, as nossas relações, como que nós tratamos o nosso próximo. Ele não é melhor nem pior que a gente, ele é apenas diferente, ele é o outro. E o outro, ele não tem que ser tratado como superior ou como inferior, ele tem que ser tratado como igual. E é muito difícil as pessoas entenderem isso nos nossos dias atuais. Para superar esses problemas, não bastam atos religiosos, discursos e orações, celebrações, não basta isso. É preciso reconhecer as causas da injustiça social e as formas como a iniquidade se apresenta na sociedade. E esse talvez seja o maior dilema da gente tratar dos problemas sociais do nosso tempo. Quando você for tratar dos problemas sociais do nosso tempo, das causas, você vai encontrar os verdadeiros culpados. E os verdadeiros culpados não querem que as pessoas saibam disso. Têm medo de que as pessoas descubram quem é o principal responsável pelo aumento da miséria no mundo, pela existência da pobreza no mundo, pela desigualdade social no mundo. As pessoas têm medo de que isso seja descortinado para que se conheça quem são as pessoas responsáveis por isso. Então, além desse reconhecimento, é preciso haver uma mudança, uma conversão. Conversão, na verdade, é mudança na maneira de pensar e de agir. A mudança na mentalidade para se buscar a superação daquilo que causa dor, sofrimento e separação de Deus. Porque a iniquidade, meu irmão, minha irmã, essa iniquidade inerente a essa condição social que o mundo está mergulhado, ela nos afasta de Deus, ela entristece o coração de Deus. Então, ele diz, sofrerei a ira do Senhor, porque pequei contra ele, até que julgue a minha causa e execute o meu direito. Ele me tirará para a luz e eu verei a justiça. Então, diante das expressões genuínas de conversão, arrependimento e desejo de mudança que o povo iria demonstrar,
essa mudança de mentalidade, então há uma promessa divina. A promessa é de salvação. É aí que entra a mensagem salvífica da profecia. Ela aponta para os gestos de compaixão de Deus na história da humanidade. Quais são os gestos da compaixão de Deus para com esse mundo ferido em que vivemos? Em primeiro lugar, a libertação de toda forma de opressão. Essa é a primeira marca da compaixão de Deus. Deus vai libertar, Deus vai trazer esperança, Deus vai renovar forças, Deus vai eliminar aquilo que destrói. Deus promete libertar de toda forma de opressão. Tudo aquilo que oprime qualquer pessoa, qualquer cultura, qualquer sociedade, qualquer cidadão, qualquer indivíduo, vai ser destruído pela mão do Senhor. E ele diz, o profeta diz, eu lhes mostrarei maravilhas, como nos dias da sua saída da terra do Egito. A libertação de Israel é o símbolo maior do que Deus pode fazer com as pessoas que sofrem nesse tempo. Os principais causadores da maldade, da perseguição, da exploração, vão ficar envergonhados, porque a libertação de Deus é uma promessa divina e ela vai acontecer de fato. O segundo sinal desse serviço maravilhoso de Deus de cuidar do seu povo, cuidar da humanidade, cuidar das pessoas que sofrem, é o exercício da sua própria misericórdia. Misericórdia como expressão de justiça divina. Há muita gente que acha que a justiça divina é implacável, e é de fato, mas não essa justiça punitiva. Tem muitas pessoas que têm na sua mentalidade a ideia de uma justiça divina punitiva, como se Deus fosse um castigador, um Deus punitivo, um Deus que é implacável com o erro e com a maldade. Ele não gosta do pecado, ele não gosta da maldade, mas a maneira de Deus demonstrar a sua insatisfação, a sua ira, é através da sua misericórdia. A justiça divina tem um nome, chama-se misericórdia. É isso que Deus espera da gente. A justiça que se reveste de misericórdia, de atos de amor e de compaixão por um mundo perdido. Deus demonstra o seu amor por nós, não porque nós merecemos, mas por causa da sua grande misericórdia. É por isso que a justiça divina nunca é punitiva, meu irmão, minha irmã. A justiça divina é sempre, sempre, sempre misericordiosa. Diz a palavra de Deus. Quem é Deus semelhante a ti, que perdoa a iniquidade e que passa por cima da rebelião dos restantes de sua herança? Ele não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na sua benignidade. Isso que é ato de misericórdia. Deus tem prazer de fazer o bem, nunca de fazer o mal, nunca de ofender, nunca de maltratar as pessoas. Deus sempre tem prazer em manifestar a sua graça e vontade por meio dos seus atos de justiça. O maior ato da justiça divina é nos perdoar de todas as nossas faltas, dos nossos pecados, resgatar a gente de uma maneira de viver distante da sua vontade e fazer com que a sua vontade se realize na nossa vida. E em terceiro lugar, nós precisamos falar desse perdão. Perdão que restaura a nossa humanidade. Porque o que é ser perdoado? Ser perdoado não é você ser livrado de uma culpa que vai tirar você da danação futura. Ah, vai me tirar do inferno. Não, é para que você possa se humanizar. Esse perdão alcança a gente naquilo que nos desumanizou. Deus perdoa a gente por alimentar ódio no coração da gente. Deus perdoa a gente
por andar egoísta. Deus perdoa a gente por ser ganancioso. Deus perdoa a gente por ser egoísta. Deus perdoa a gente. E quando ele perdoa, ele está dizendo: eu quero fazer de você um novo ser humano, uma nova pessoa. Mesmo que Deus esteja irado com nossa atitude pecaminosa, ele sempre haverá de mostrar compaixão. O perdão é divino, pois restaura o que há de mais humano em nós. Isso é que é perdão. O perdão verdadeiro é o que vem de Deus. Ah, mas eu tenho que perdoar também. Tem sim. Porque se você foi perdoado, Deus espera que você faça isso pelos outros também. Novamente, terás compaixão de nós, acabarás com as nossas maldades e jogarás os nossos pecados no fundo do mar. Que promessa maravilhosa. Deus vai esquecer nosso pecado. E ele fez isso na pessoa de Jesus Cristo, né? Foi Jesus quem nos perdoou, foi lá na cruz do Calvário, com o seu sangue derramado, Jesus lavou da gente de toda a culpa, para que a gente possa ser livre para exercer a justiça, para amar, para fazer o bem, para sermos humildes, como pede o profeta em sua fala. Bom, chegou a hora da gente aplicar essa lição na vida, essa lição profunda. O profeta Miqueias, ele encerra a sua profecia, o seu livro de profecia, de maneira extraordinária, de maneira assim, bastante apoteótica, dizendo que diante de tanta maldade, nós não iremos sucumbir a esse mundo de maldade que os perversos criaram. Nós vamos experimentar a graça, nós podemos ter esperança de que o melhor de Deus ainda está por vir. Nosso relacionamento com Deus implica a sensibilidade para com as dores do mundo e o comprometimento de se posicionar em favor da justiça, da dignidade e dos direitos das pessoas mais vulneráveis. Eu não conheço outro motivo para sermos religiosos, para seguirmos a Cristo, a não ser esse. Se não for para a gente exercer misericórdia no mundo, para que estamos aqui? Essa é a minha pergunta que eu faço para mim mesmo. Senhor, se não for para eu ser um instrumento da tua justiça, como disse São Francisco de Assis na sua oração, se não for para eu fazer a bondade do Senhor se manifestar no mundo, se não for para eu ser um agente da graça, da paz, do perdão para as outras pessoas, o que eu estou fazendo aqui? Estou atrapalhando o mundo em sua busca de salvação. Eu preciso ser um instrumento nas mãos de Deus para que essa justiça divina, para que esse cuidado amoroso de Deus, para que a compaixão de Deus aconteça entre nós. E para que isso aconteça, eu preciso estar imbuído desse mesmo sentimento de compaixão. Por isso, o que é bom aos olhos de Deus é a maneira como agimos com misericórdia e solidariedade para com o nosso próximo. Isso é que agrada a Deus, meu irmão. É isso que agrada a Deus, minha irmã. Não é o tamanho do seu dízimo, não é o tamanho do seu trabalho na igreja, não é o seu dever religioso, embora tudo isso seja muito importante. Mas o que agrada a Deus de fato é a maneira como agimos com misericórdia e solidariedade para com o próximo. O modo como expressamos nossa compaixão pela dor do outro. Guarde um versículo para você. Miqueias 7,7 diz assim: eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Você tem essa confiança? Uma vez estava dando um curso sobre oração
e eu fiz uma pergunta que deixou assim o auditório muito inquieto. Por que você acha que Deus deveria ouvir a tua oração? Por que Deus deveria se importar para com o que você pede? E as pessoas não souberam responder. Por quê? Não, por nada. Só porque Ele ama. Só porque Ele tem misericórdia. E se eu sei disso, olha, meu irmão, minha irmã, se eu sei disso, que a única razão para Deus atender o meu pedido, a minha oração, é a misericórdia dele, que tipo de pessoa eu devo ser? Como que eu devo agir? Como que eu devo me comportar diante das necessidades que estão à minha volta, das pessoas que estão sofrendo à minha volta? Eu espero que essa palavra de hoje possa ter contribuído para que você aprofunde o seu conhecimento e a sua relação com Deus. Bom, acho que podemos orar ao Senhor, agradecer a Deus por essa sequência de estudos no livro do profeta Miqueias. Desaloja a gente, não é não? Tira a gente do sério, da nossa zona de conforto. Então feche os seus olhos, peça a Deus para transformar sua vida, a minha vida, a vida da sua igreja nos dias atuais. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por esta palavra, palavra de encorajamento, palavra de exortação, palavra de esperança para um mundo ferido. Ó Deus, nós queremos ser os teus instrumentos para que a tua graça, a tua misericórdia, a tua compaixão se manifeste no mundo em que vivemos. Queremos ser agentes da graça, agentes da misericórdia, agentes da compaixão, agentes da paz no mundo tão ferido quanto o que nós vivemos. Dá-nos a tua bênção e tua direção neste dia, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Quero agradecer pela tua companhia aqui com a gente. Bom, nós estamos encerrando o livro do profeta Miqueias e no próximo mês, o estudo seguinte que faremos é relacionado ao Evangelho de Lucas. Então, nós vamos começar no mês de setembro de 2024 uma série de estudos no Evangelho de Lucas. Se você observar direitinho nas playlists da nossos estudos bíblicos à distância, nós não estudamos nenhum evangelho nesses quase 4 anos que estamos realizando o nosso trabalho de estudo à distância. Então, o Evangelho de Lucas será o primeiro dessas narrativas sobre a vida de Jesus. Nós vamos estudar o Evangelho de Lucas como o Evangelho do cuidado. Então eu convido você para nos acompanhar no próximo domingo, às 10 horas da manhã. Nós teremos a primeira aula aqui no nosso programa de estudo bíblico à distância no Evangelho de Lucas. Vem com a gente. Logo mais à noite, nós encerraremos também a nossa série de mensagens que nós estamos desenvolvendo na carta de Paulo aos Colossenses. Estamos falando de uma igreja mais humana. Olha, gente, tem tanta coisa boa que a gente está aprendendo nessas mensagens. Dá uma olhadinha lá na playlist e assiste a gente na transmissão da mensagem. Se você quiser comparecer ao nosso espaço para estar no momento de comunhão conosco, deixa um comentário, manda uma mensagem e nós vamos entrar em contato com você, tá bom? Deus o abençoe, Deus a abençoe. Um lindo domingo na presença do Senhor.